Olá, turma, tudo bem? Professor Diego aqui mais uma vez, né? Vamos falar sobre a disciplina de Programa de Gerenciamento de Risco. Vamos dar continuidade à nossa aula, não é isso? Sobre o Programa de Gerenciamento de Risco. Na aula passada eu falei sobre a importância, o objetivo do programa, né? Como basicamente ele deve ser feito o levantamento desse programa de gerenciamento de risco, certo? Algumas etapas importantes no programa, né? Como foi a aplicabilidade de vocês, e hoje eu vou falar sobre os principais riscos, né? Como identificá-los no campo e as suas prevenções. Qual a importância da identificação desses riscos e sua classificação, pessoal? Eu trouxe um pequeno hologramazinho aqui para vocês darem uma olhada, né? São riscos causados em atividades, empreendimentos, né, indústrias, né? Queda, pode ser uma queda tropeçando em alguma pedra, pode ser uma queda de uma cadeira. Riscos podem ser clássicos, objetivos, né, identificados imediatamente ou não. Como prevenir um risco? Sempre dando objetividade e fazendo avaliações no ambiente de trabalho. Professor, como seriam essas avaliações no meu ambiente de trabalho? Bem, entrei no ambiente de trabalho, entrei em uma sala, eu vou identificar os principais riscos. O que é que pode me causar um dano? Certo? Será que eu sentado em uma cadeira posso ter algum risco de acidente? Ah, professor, mas eu estou em posição de conforto. Sentado em uma cadeira, sim, a posição de conforto, de relaxamento, é onde pode ocasionar também muitos riscos, né? Por falta de atenção e relaxamento, né? Na expressão corporal e mental. Se eu levantar de forma errada, por exemplo, de uma cadeira, se a cadeira tiver com algum problema que eu não identifiquei e eu venha a cair, né? Então essa é a importância da classificação do risco, né? Não descartar nenhum tipo de acidente possível, nem que seja um acidente com risco baixo, né? com risco de acidente baixo, mas que seja identificado, que pode causar alguma injúria para o profissional, certo, pessoal? Bem, eu trouxe aqui uma cadeiazinha sobre a hierarquia dos controles de riscos, e eu vou exemplificar para vocês, né, como é que a gente pode trabalhar esse âmbito desses riscos. Por exemplo, as medidas de controle propostas devem ser sempre de comum acordo com as responsáveis pela produção e os profissionais da área de segurança e medicina do trabalho. Foi o que eu falei para vocês na aula anterior. O profissional ele não vai fazer esse levantamento sozinho. Ele vai precisar de multidisciplinaridade e multitécnicos para ajudar ele, pessoas que venham auxiliar. Será que eu tenho a capacidade de fazer um levantamento completo desses riscos no campo? Será que eu tenho essa capacidade e tenho essa autonomia de identificar os riscos sozinho no campo? O que é que acontece? O segurança do trabalho ele tem algumas técnicas que ele pode identificar alguns riscos, mas ele não tem um conhecimento completo do ambiente de trabalho, não foi ele que projetou o ambiente de trabalho. Ele não tem alguns conhecimentos como a área da saúde, que precisa ser identificado por profissionais da área da saúde, como médico do trabalho, que, por exemplo, possíveis doenças do colaborador, doenças que são existentes do colaborador, que ele pode, em um ambiente de trabalho, proliferar essa doença para outros colaboradores, certo? Acesso à planta do projeto, será que eu conheço todas as áreas do projeto, né? Como é que eu vou ter acesso a isso, né? Pessoas que projetaram, outros técnicos que projetaram, que trabalharam nessa área, né? Certo? Então aqui eu tenho uma tabelinha, né, com um gráficozinho de cadeia que ele fala do mais efetivo ao menos efetivo. O menos efetivo, que é o basicão, o básico de vocês devem estar sempre atentos no campo, é esse item aqui que eu estou passando o mouse, pessoal. EPI. O que vem a ser EPI, né, pessoal? Vocês que sabem lá do início do curso, né? Lembrando, equipamentos de proteção individuais, pessoal.
proteger o trabalhador como principal fator, início do fator de prevenção, de evitar riscos, usando EPIs no campo. Ah, professor, mas a gente não tem acesso a todos os trabalhadores. Como é que a gente faz para identificar se o trabalhador sempre vai estar usando esses EPIs ou não? É sempre andar no campo, não tem o que fazer não. Tem que fazer programas, da importância de como usar os EPIs e para que os EPIs, repassar um entendimento para o colaborador que o uso de EPIs é básico e importante, mesmo que venha a causar desconforto. Às vezes o trabalhador tem esse hábito de dizer, o tipo de EPI não está confortável para mim, está me causando algum problema, algum desconforto. Esse problema deve ser relatado para o técnico de segurança do trabalho, para que ele venha tomar as medidas preventivas. Por exemplo, capacete muito apertado, o cara está reclamando, eu tirei o capacete está apertado. Sim, não deve deixar de usar o capacete, e sim a troca daquele capacete. Vou identificar o problema do capacete. Óculos, máscara. Será que eu não me dou bem com máscara? Será que eu tenho algum problema de saúde? Será que a máscara está me apertando? Será que está existindo entrada de ar dessa máscara? Então, tem que ser usado EPIs, é uma forma de preventiva básica, certo? Não com a tão efetividade para evitar acidentes, mas sim de proteção, proteger o trabalhador. Outros itens, né, são controles administrativos, mudar o método de trabalho às vezes. Às vezes o trabalhador ele está usando uma aplicabilidade que não é sujeita a ele. Ninguém é obrigado a aceitar todo tipo de trabalho em todo o ambiente, pessoal. Por exemplo, como é que eu vou entrar em um ambiente que é muito quente, que tem pouco ar, e eu tenho problemas com calor, problemas respiratórios, consecutivamente pode ser que eu venha a passar mal. Como é que eu vou trabalhar em um ambiente de altura, se eu tenho um problema com altura, tenho medo de altura, né? Consecutivamente pode causar um acidente, ou então a pessoa vinha passar mal, certo? Outro fator importante, controle de engenharia, isolar as pessoas de risco, né? Eu tenho um trabalhador que ele está no campo, que ele está com a doença infectocontagiosa. Vamos tentar isolar esse trabalhador para que não passe doenças para os outros trabalhadores, né? Eu tenho um tipo de trabalhador que ele está em riscos de atividades elétricas e é um grande potencial a causar um tipo de risco e dano, e tem outras pessoas próximas. Vamos isolar as pessoas desses riscos, né, pessoal? Ou substituição do risco, que é um fator importante aqui, a substituição do risco. Eu tenho uma área que dificilmente eu vou conseguir retirar algum risco de dano à saúde, um risco de acidente. Vamos tentar substituir esse risco por outro, né? Por exemplo, eu tenho um buraco próximo a uma passagem. O que é que eu vou poder fazer? Retirar o buraco? Não. Vamos tentar pelo menos sinalizar, certo? Que vai diminuir esse risco, mitigar esse risco, certo? Ou a maior efetivação, que é a eliminação completa do risco, pessoal. Professor, existe uma eliminação completa do risco? Será que eu consigo 100% eliminar aquele risco em sua totalidade, se eu identificar e usar métodos bem aplicáveis? Sim, por que não conseguir fazer a aplicação da eliminação daquele risco, né? Tranquilo? Vamos lá, próximo passo. Riscos ocupacionais: como identificar, classificar e prevenir. As medidas de controle propostas devem ser sempre de comum acordo com os responsáveis pela produção e os profissionais da área de segurança e medicina do trabalho. Compartilhamento de informações, como eu falei para vocês, certo? Quanto mais compartilhamento de informações, quanto mais relatos da CIPA, melhor vai ser a prevenção daquele tipo de acidente, prevenção dos riscos, pessoal, certo? E justamente com o balanço anual do programa de gerenciamento de risco, ou sempre que necessário,
quando houver mudanças do processo. A atividade, o empreendimento, sempre existe mudanças, pode existir algum processo, né, na parte da operação. E nem sempre o checklist que foi feito consecutivamente, não vai ser sempre. Se houve mudança, deve ser feito reavaliações, né, de processos que são utilizados, equipamentos utilizados nem sempre são os mesmos, né, um equipamento novo. Será que o tipo de operacionalidade dele não é mais complicado? O tipo de maquinário, será que não é um maquinário que pode vir a causar mais riscos ao ambiente de trabalho, né? Por exemplo, uma reta escavadeira, um trator ser substituído por uma reta escavadeira, né? Que é uma máquina que causa mais impacto, né? Visual também, e um impacto consecutivo a um dano, né? Como morte e óbito. E as próprias atividades, às vezes tinha alguma atividade simples que entrou alguma atividade mais complexa, né, complicada. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo, uma subestação, uma implantação na subestação. O primeiro passo é a instalação dos equipamentos, depois é a energização. A energização, ela já tem um risco bem maior, que pode gerar dano, né, ao colaborador. Aqui, por fim, temos os principais tipos de riscos, os mais usuais, né, contemporâneos, né? Riscos químicos, riscos mecânicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos físicos, pessoal. São 5 tipos de riscos que a gente utiliza nessa atualização nossa, né? Identificação. Professor, como é que eu vou identificar esses tipos de riscos? Baseados nos itens do campo. Será que eu posso ter 2 tipos de risco no mesmo âmbito? Sim. Esses riscos também, pessoal, são classificados em pequenos portes, riscos de médio porte e riscos de alto porte, que são riscos de alto potencial, então riscos altos, né? Esses 3 tipos de classificações podem ser identificados por tipologia, né? Por exemplo, pode ter um ambiente que eu tenha um risco baixo químico e um risco alto físico e consecutivamente um risco médio mecânico. Tranquilo? Alguns exemplos, por exemplo, risco químico, né? Alguém que trabalha em processos industriais, na indústria farmacêutica, que pode causar algum tipo de infecção, né, pessoal? Algum produto químico cair na sua pele ou ser inalado, é um tipo de risco de acidente químico, um risco que vem a causar um acidente químico. Risco ergonômico, a gente tem demais, por exemplo, a nossa postura, essa que eu estou aqui agora. Se eu não tiver uma boa postura para falar com vocês, eu posso ter um problema na minha coluna. Ou seja, qual a forma de prevenir? Ter uma postura correta, sentar de forma correta, né? E evitar um problema na minha saúde. Isso é uma prevenção de um risco de um dano à saúde, né? Levantamento de peso, por exemplo. Será que minha massa corporal, meu item físico tem capacidade de levantar aquele peso? Será que ele não pode me causar algum dano à saúde, né? Entre outros riscos físicos nós temos, né, diretamente ligado aos nossos itens de maquinário, né, como vibração, radiação, ruído, calor, frio, um ambiente extremamente frio, que o trabalhador está acostumado a ambientes mais amenos, mais quentes, né, com temperatura ambiente, ou então uma área bem quente também que o trabalhador não está extremamente acostumado, né, pessoal? Temos os riscos biológicos, que são riscos causados por vírus, fungos, bactérias, né? A entrada em ambientes que podem gerar problemas à nossa saúde, né? Por exemplo, poeira. A poeira é um risco físico, tanto quanto um risco biológico, né? A poeira tem várias bactérias que podem passar para a gente, né? Uma pessoa que tenha contaminado também com algum vírus, a gente tem aí o Covid, né? Pessoas que tenham doenças que podem repassar para a gente, são agentes biológicos, riscos biológicos que podem causar danos à saúde. Por fim, temos os riscos mecânicos, né, como o risco de queda, a gente está em um ambiente que não está totalmente seguro, né, risco de explosão ou risco de incêndio, né, a eletricidade também é um risco mecânico, né, qual causa exposição a uma tomada que não esteja sinalizada. Animais peçonhentos, por exemplo, a gente entra em um ambiente que tem animais peçonhentos, né, e isso é um risco mecânico.